E aí, Idri, valendo, super valendo. Ai, que bom. Então, eu queria falar que hoje está chovendo bastante aqui em Porto Alegre. A gente já falou para o pessoal onde é que a gente está? Que eu estou em Porto Alegre e você está no Rio de Janeiro? Não, não, aqui no Rio não tá chovendo, não tá chovendo, mas tá muito frio. Eu não sei se é o local que eu moro, que é um local hoje aqui já é muito frio, mas aqui tá sempre muito frio. Uhum, entendi. Então, assim, É, por incrível que pareça, eu não sei se é pelo local que eu moro, é sempre muito frio, mas o Rio de Janeiro em si é quente. Mas eu fico tanto em casa que pra mim eu já não vejo o Rio de Janeiro como aquela cidade ali de calor e tal, que nem as pessoas falam, né? aham. E assim, eu acho que o teu sotaque já entrega, né? Não sei nem por que que eu falei assim, vamos falar que a Adriana tá em Porto Alegre, mas eu sou paulista, né? E aí acho que meu sotaque entrega também. E aí, Carol, Rio de Janeiro, a gente teve essa Entrega. conexão. Carol, eu falo pro pessoal que a gente nunca se conheceu do pescoço para baixo, que a gente nunca se viu dessa parte para baixo, a gente nunca se conheceu presencialmente. Exatamente, só online. Já tem um carinho gigante. Pois é, também. Carol, eu acho que hoje você tem uma história muito interessante para contar aqui para o pessoal. Vamos deixar que as pessoas avaliem quão essa história pegou para você esses dias. Então, Dri, é uma história que aconteceu comigo, né? E eu fui muito pega de surpresa com essa história, porque eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu sempre fui uma pessoa muito apegada, né, às redes sociais, assim, porque era o meu momento de poder postar foto, era o meu momento de poder, de poder ter os meus momentos ali de recordação, de gravar vídeo, de postar foto. Então, eu tinha essa questão muito forte com o Instagram, assim, que era muito além do que só postar para os outros verem, mas era o meu momento de postar os meus momentos, os meus vídeos, as minhas fotos, né? Então, era o momento que eu sempre, eu gostava de ver, eu tinha essa questão minha com o Instagram. E eu tenho Instagram há muito tempo, mesmo Instagram, e enfim, tudo orgânico, né? 5 mil amigos, e eu sempre postei bastante, um close friends com 1.000 amigos, eu sempre postava ali, bem ou mal, tinha um vínculo ali com os meus amigos, então sempre tinha essa conexão. E aí eu criei o Instagram profissional, e o Instagram tá bem em cima, né, o Instagram tá bem em cima, de um modo geral, assim, de usuários fakes e tudo mais, o Instagram está realmente ali bem em cima dessa questão. Uhum. Você diz Então, em termos de fiscalização, você vê assim que tá sendo fiscalização, mais tudo. fiscalizado, eles estão. Uhum. Me lembro que um amigo meu, o Miguel, ele chegou a comentar comigo que ele perdeu o Instagram no início do ano e não tem motivo, né? Ele não Uhum. tem um motivo plausível aparente, ele perdeu o Instagram. Era bem no início do ano e só deletaram a conta dele. Ele ficou mal, mas ele seguiu a vida. E eu Uhum. falei, olha, eu fiquei bem mal, eu não vou negar, eu fiquei mal quando eu acordei de manhã. Eu me lembro que eu fui dormir, postei coisa e tal. Fui dormir, acordei de manhã com o seu Instagram tá excluído, e não tem nada que você possa fazer perante a isso. E você não tem nem com quem falar muito, assim, porque eu uso muito o WhatsApp para meio profissional e o Instagram, que eu uso, tem um direct, mais para falar com os meus amigos e Uhum. tudo mais, ter essa interação. Então, no primeiro momento, eu não sabia como reagir, eu não sabia o que fazer diante daquela situação. E aí, domingo também fiquei meio no estado de choque, tentando ainda recuperar o Instagram, porque é como se a gente perdesse um membro, né? É como se a gente perdesse ali um braço, uma perna, a gente fica meio deslocada. E Uhum. aí eu virei e falei, não, o que que eu vou fazer diante dessa situação? Eu falei, bom, eu vou ressignificar a situação e tá tudo bem. E eu vou lidar com essa nova vida sem o Instagram. Não que eu não baixe outro, porque eu pretendo baixar um outro daqui a um mês e meio, 2 meses. Eu pretendo baixar um outro Instagram, Uhum. então tá em meus planos. Mas agora eu ainda tô machucada e é um processo lento de você pedir pra seguir as pessoas. E eu ainda fiquei com medo de pedir pra seguir as pessoas, tomar mais um bloco. Então eu falei, olha, eu vou tirar esse tempo mesmo para ficar sem Instagram, para ficar off mesmo. Quem quiser me procurar
vai pegar meu número, porque, para quem não sabe, eu sou quadrigêmea, então quem realmente Uhum, me conhece, sabe dessa informação, vai falar com alguma irmã minha, vai me achar no WhatsApp, vai dar algum jeito de falar com alguma amiga minha, vai conhecer uma amiga minha e vai entrar em contato comigo para falar comigo. E eu vou ficar esse tempo off no Instagram, porque não tem o que eu possa fazer. Porque, assim, eu parto do princípio de que se a gente pode fazer alguma coisa, a gente vai lá e faz. Mas se a gente não tem nada que a gente possa fazer, a gente não faz. A gente uhum. entrega e tá tudo bem, né? Como que é, né, Carol, quando a gente precisa atuar sobre aquilo que a gente não tem controle, né? E aí você falou de ressignificar. Qual foi o novo significado que você deu para essa ferramenta? E, pessoal, vamos falar aqui, né? Vocês devem estar pensando, algumas pessoas pensam assim, nossa, mas gente, que problema grande por uma ferramenta pequena. Não, não, porque muitas pessoas já sofreram por grandes acervos de fotos, de imagens, de vídeos terem sido perdidos, seja no passado por incêndio, por apagar, por estragar, por pegar mofo e tal. Então, assim, a gente está falando de um acervo da nossa vida, né? Com vários contatos, várias histórias ali, e que de repente sai da nossa frente. E aí, qual foi o outro significado que você deu quando aquele acervo da sua vida saiu da sua frente? Assim, opa, não tem mais aqui. No início eu falei, meu Deus, Uhum, eu tinha muita, porque era minha, como eu sempre saiu, foi uma pessoa que eu assim, eu sempre que eu saía, eu tirava alguma foto, eu era bem ativa nas redes sociais. Então foi algo muito chocante para mim e para quem me acompanha à minha volta, do nada eu parar de postar, porque eu sempre tive esse costume de postar todo dia. E é muito doido porque eu pensava na minha cabeça, vai chegar uma época que eu vou meio que cansar, vou criar um Instagram private, assim, com uns 200, 300 seguidores mais próximos, vou postar mais lá, mas não vou me desfazer do meu outro, imagina, né? uhum, Nunca chegou a ser uma possibilidade, porque já tinha chegado num limite muito grande de fotos, e 1.500 fotos, mais de 1.500 fotos, 5 mil seguidores, eu não queria me desfazer, porque ali eram pessoas que me conheciam há muito tempo e era um vínculo que a gente tem com o nosso passado. Então tem uma significância, né? Por exemplo, minha avó tem 70 seguidores no Instagram, tem 3 fotos, então quando ela viu eu abalada com aquilo ali, ela falou, mas por que que você tá assim, né? Que bobagem. E pra mim tinha um significado muito maior, né? Então, assim, uhum, porque não era um Instagram, não era uma ferramenta. Tanto que eu já perdi, assim, eu troco de celular direto e não é algo que me abala. É, nunca me abalei assim com perder alguma coisa assim em rede social nem nada, mas essa parte do Instagram, e aí eu tive que reinventar e falei, não, tudo bem, agora vamos seguir para outra coisa. Agora é o momento de focar no trabalho, daqui a pouco você bate de novo, não é o fim do mundo, né? Também a uhum, gente tá numa época que o pessoal também, honestamente, chegou no limite que nem fica assim, vendo, claro, a gente passa ali os stories dos outros e tudo mais, mas também eu já não tava muito mais nesse limite, nesse nível, assim. Eu tava mais pra eu postar as minhas coisas. Chegou uhum, num limite que eu já mal via as coisas dos outros, né? Eu postava ali as coisas dos outros. Eu também tentei olhar com uma ótica positiva. O Instagram, ele já foi comprovado que ele gera muita ansiedade na gente. Então, eu uhum, também tentei olhar com a ótica de, não, o Instagram, ele gera muita ansiedade na gente. É, o Instagram, querendo ou não, eu tô ali vendo o tempo todo várias pessoas e às vezes a gente acha que só a gente tá passando por uma situação ruim e vê todo mundo ali se divertindo e numa situação muito boa. Então começa a ter essas questões também do Instagram ruins também. E eu falei, bom, não é o fim do mundo, né? uhum. Carol, assim, você falou de abstinência, né? Como que é a sensação de e eu tô fazendo essas perguntas, pessoal, porque assim, aqui tá claro que a gente está lidando, que a gente. Aqui tá claro que a gente está conversando com duas gerações bem diferentes. Então, tem a minha que está se adaptando mais ao Instagram agora, e hoje eu vejo uma ferramenta muito funcional quando a gente sabe usar. E eu tô falando com uma geração que praticamente nasceu com o Facebook, com o Instagram, É. e já estava imersa, né, Carol, nesse mundo de mídias sociais. Então, acho que você nasceu, a gente estava saindo do Orkut já.
Então, assim, já está imersa nesse universo de redes sociais. Então, como que é a abstinência nesse sentido? O que aconteceu aí que você conta pra gente? É desesperador no início, porque você não pode chamar no WhatsApp para conversar. Acho que estão ali te vendo no Instagram diariamente, o que, querendo ou não, é um certo vínculo. Aquela pessoa ver as suas coisas e você ver as coisas daquela pessoa é um certo vínculo, né? Uhum, Inclusive até de ex meu. Foi uma coisa que bateu, porque eu tinha os ex que me seguiam, e aí saber que eu tinha cortado qualquer vínculo com aquela pessoa, por mais que seja saudável hoje pra mim, eu uhum, hoje tenho essa noção, assim, por incrível que pareça, porque isso aconteceu sábado, amanhã é uhum, quarta, mas eu percebi que, por mais que doesse, eu perder realmente o vínculo com muitas pessoas e saber que ia perder, porque você posta uma coisa, o pessoal geralmente comenta ali, então às vezes você não vê a pessoa há muito tempo, mas ela comenta, ela curte, e o vínculo tá ali, querendo ou não, é um laço. E quando você perde totalmente, chega no limite que, pô, eu tinha 5 mil. Recuperar tudo aquilo, os usuários com nomes diversos, que não são nomes da pessoa normal, nome e sobrenome. E chega uma aham, hora que você. Eu falei, olha, eu tô cansada. Então, assim, possa ser sim que no futuro eu crie um Instagram novo, mas eu vou ressignificar isso. Também não vai ser 5 mil seguidores, né? E também não me apegar tanto a vídeos, não me apegar tanto a fotos, né? Claro que a uhum, gente quer mostrar, às vezes, pô, vi esse momento legal. Isso é uma coisa que a gente tá falando num vídeo nosso aqui. Caraca, essa foto é muito bacana, esse momento é muito bacana. Então, acho que o que me tocou muito, além de cortar o vínculo com essas pessoas que já foram do meu colégio, eu tinha muita proximidade, fizeram aulas comigo na faculdade, me conheceram, enfim, em outros lugares. Além de eu ter perdido esse vínculo, uhum, também teve a questão de, também teve a questão de perder. ah, de perder essas memórias. Então, eu tive uhum, que falar, bom, vou criar novas memórias, vou criar novos vínculos e firmar muito na minha cabeça, assim, quantas vezes for ser necessário, de que quem quer estar na minha vida, quem é pra estar na minha vida, vai achar alguma maneira de me achar, né? Vai querer me procurar, vai achar alguma maneira. Então, eu firmei muito nessas coisas para que isso não me abalasse no meu dia a dia, porque eu tinha trabalho para fazer, eu tinha gente para atender, eu tenho coisa para fazer diariamente, tenho demandas para fazer, então não tem como ficar paralisada, chocada, chorando por conta disso, não, eu tenho que seguir a minha vida e eu acho que a gente tem essa capacidade de resiliência, que é um uhum. instinto de sobrevivência, de, olha, eu vou mudar Exato. o meu pensamento, é, aquele ex que sempre via meus posts, entender que eu tenho muito essa dimensão de que, sabe, quem é pra estar na minha vida vai estar, e tá tudo bem, tá tudo certo, e seguir com essa linha de raciocínio. Uhum. E, Carol, de uma rede social que a gente está falando? Eu acho que a gente está falando sobre várias outras coisas. Eu acho que isso que aconteceu foi Então, muito um monte de nudes aí, simbólico. foto de amigos seus que você não é mais amigo, é vídeos de momentos que você sabe que você não vai viver, né? Que você sabe que você naquela época tinha mais ingenuidade, que você Uhum, aproveitava, que você falava, meu Deus, como é que eu fiz isso? uhum, Então é muito além, porque para quem não sabe, que eu falei no outro vídeo, eu não tenho vídeos ou fotos salvas, é tudo salvo no arquivados do Instagram. Então o Instagram era minha caixinha ali de meu álbum de fotos e vídeos, né? Então não era, e assim, para muitas pessoas pode ser algo banal, né? Para quem tem 200 seguidores, para quem não liga muito, tem 0 fotos, né? Mas para mim era algo de significância, assim. uhum. Então a gente falou de vínculo, né? Poxa, ali foram vínculos com pessoas que foram passando pela vida e que foram ficando ali. Então, eu entendo da tua fala que você não entrava lá para ver fotos e momentos, mas também as pessoas, era um registro das pessoas também que passavam, né? Pela tua vida, que Exatamente. você conheceu, que trocou É, contatos, né? E eu estou dizendo isso para não, para que as pessoas também não banalizem.
né? E eu falo isso principalmente para os mais velhos que eu, né? Porque a gente não banalize quando alguém chega para você e fala assim: nossa, peraí, isso aqui para mim, isso aqui foi muito importante para mim, né? Eu lembro de uma adolescente que eu conheci há muito tempo atrás, e na época ela tinha, nossa, muito tempo atrás eu já era. Ela tinha 17, eu tinha acho que 36, 37 por aí, né? E ela estava passando por uma fase muito complicada para ela, né? E eu lembro que ela falou assim: Nossa, eu tô muito mal, eu queria sumir. E esse eu queria sumir, dentro da psicologia, a gente entende, né? Como uma frustração, fracasso, e eu não posso usar a palavra aqui, porque senão vão cortar a gente, né? Mas a ideação veio muito forte. E aí eu lembro que ela falou: A gente trabalhou aquilo, depois ela foi se sentindo melhor, mas eu voltei para casa. Por quê? Eu ia chegar em casa e eu tinha algumas coisas para fazer e eu não tinha mais tempo de pensar naqueles problemas da forma como ela tinha trazido. O motivo que fez com que ela ficasse tão mal aos 17 anos foi ter sido, entre aspas, descartada por um rapaz que ela gostava muito e ficou uma ou duas vezes e ele apareceu com uma namorada, né? E eu voltei Você para me casa. ocorreu. Pois é, e eu voltei para casa, eu falei assim, nossa, isso pareceu tão simples, né? Para que alguém quisesse sumir, tirar a vida, enfim. Mas não, para ela foi muito dolorido. Para ela foi muito dolorido. Então, quando alguém vira para a gente e fala assim, imagina, você está passando, você está chorando por conta disso. Não, gente, para mim teve muito significado, né? Então, ah, passou aquele tempo, eu entendi que se eu tivesse 17 anos passando por aquele problema, talvez eu estivesse sofrendo tanto quanto ela. Mas foram acontecendo outras coisas na minha vida que fez com que eu chegasse aos 36, 37 anos e falasse assim, nossa, isso é muito pequeno. Mas isso é muito pequeno porque eu não dei valor ou porque várias coisas na minha vida aconteceram que eu fui, como você falou, assim, perfeito, que eu fui ressignificando, que eu fui ficando mais forte à medida que tudo aquilo foi acontecendo. Então, quando você traz uma perda de uma ferramenta, de um aplicativo, a gente não está falando só de um aplicativo, a gente está falando de vínculo, a gente está falando de história, a gente está falando de acervo, a gente está falando de marcações da vida, pessoas que passaram pela nossa vida. Hoje isso tem um significado muito maior para a nossa vida, né? E domingo, E que você essa acordou, fez o quê? Desculpa, conta, te cortei. domingo eu acordei ainda em estado de choque e, né, eu falei, o que eu fazia? Eu olhei o TikTok, eu olhei o WhatsApp e eu senti, assim, domingo não fui, eu ainda estava em estado de choque. Mas eu Uhum, me lembro que na segunda-feira eu acordei e a primeira coisa que eu fiz foi olhar o Instagram. E eu não tinha Instagram. E aí uhum, eu me lembro que eu senti uma irritação. Foi tipo assim, cara, que eu não tenho nada que eu possa fazer diante dessa situação. E eu acho que essa menina já aconteceu isso comigo também. Não cheguei uhum, nessa dimensão, mas já aconteceu muitas vezes de eu ficar com uma pessoa algumas vezes, e aí quando eu gostar dela, ela começar a namorar com outra pessoa. E é muito além da rejeição, é porque tem você, mesmo que você tenha visto ela poucas vezes, se teve um vínculo ali, se teve uma troca ali, se rolou. Porque assim, tem muitas pessoas que falam, "Ah, a gente vai criando o sentimento com o tempo. Eu tenho minhas controvérsias, né? uhum, Eu acho que a gente não vai criando sentimento com o tempo. Eu acho que é, acontece. É claro que com o tempo a gente vai tendo carinho, afeto, admiração e tudo mais. Só que eu acho que esse bate-bate também, uhum, e aí é doloroso, porque você pensa, por que não eu? uhum, O que que ela tem que eu não tenho? E a gente sabe que não tem nada com a gente, né? Que, infelizmente, o que mais acontece com homens e com mulheres é isso, né? Inclusive, um amigo meu, que eu fui sair esses dias,
Ele não faz terapia e ele começou a chorar do nada. Eu falei, o que que houve? E ele, não, porque ela, a gente tava saindo e tal, e aí depois, eu não sei se fiz alguma coisa de errado, e aí ela tá com outra pessoa. Então a gente acha que só mulher passa, mas homem também passa. Isso acontece muito o tempo todo enfim, ou trocarem a gente para ficarem com outras pessoas, e acontece muito, muito mesmo. E não é e assim, eu vejo muito que a minha avó, por exemplo, ela banaliza muito. É só ficar com outro. A minha mãe fala também. Você tem que querer alguém que queira você. Então, a minha mãe nunca se importou muito com isso, né? Talvez a minha mãe também nunca tenha tido algo assim avassalador. A pessoa me trata bem, com o tempo vai tendo carinho, admiração, afeto e vai indo. E eu acho que naquela época era mais, era mais isso. A minha avó era mais racional, apesar dela ter se apaixonado pelo meu avô, ela sempre foi assim, se eu não querer, vai ter outro, eu vou sofrer por alguém, né? Uhum, E eu e meus irmãos, a gente é muito pelo contrário, né? A gente já sofreu muito, eu sou quadrigêmea, pra quem não sabe, tem irmão mais velho, e já sofremos muito. Então, assim, quando a gente sabe, né, Dri, que muitas pessoas chegam ao entendimento principalmente por conta de um casamento que a pessoa foi traída, ou um casamento que a pessoa trocou para ficar com outra, ou um namoro que a pessoa terminou e aí depois de um tempo apareceu com outra, ou um ficante que começou a namorar, ficou comigo, deu 2 semanas está namorando com outra e machuca, uhum, dói, machuca e o pior, a gente não tem controle de nada. E aí o que você pode fazer? Se humilhar mandando mensagem, que é mais humilhação ainda diante daquela situação que já é devastadora, e aí você tenta e é muito e assim, os efeitos é assim, uhum. pá, Ou você é como faz até você porque quer, né? Às vezes eu já me vi em situações em que eu ia mandar mensagem e falar, ah, não, gente, acho que eu vou me humilhar, sei lá. E, pena. Olha, eu passei por isso, inclusive, esse ano. E eu sofri, mas eu sofri porque essa pessoa, eu contei essa história aqui, né? Falou que tinha sentimento por mim, e 2 dias depois tinha um tava coração gigantesco, bagunçado, bagunçou. tinha um coração gigantesco. Então, assim, ele estava confuso ou tomou uma atitude precipitada, Uhum, e eu fiquei assim, uhum, o que que aconteceu? Porque eu imaginei que ele estava sentindo a mesma coisa que eu. uhum, Né? E aí ele foi lá e se apaixonou por outra pessoa, e na hora que ele falava que não queria nada sério, é porque não queria nada sério comigo, né? Então, assim, claro que existem casos e casos, tem principalmente que estão em fases que não querem nada sério, mas aí também não vão querer perder a pessoa, né, Dri? Então, é um assunto muito delicado de se falar, assim. E pode parecer muito banal para muitas pessoas, mas para outras, porque a gente esquece muitas vezes o que a gente passou, né? Eu atendo muitos adolescentes e ah, sempre tem uma fala dos pais que me chama muita atenção, né? Que assim, ai, mas logo vai passar, é da fase, enfim, mas isso daí é muito pequeno e tal. E aí eu pergunto, normalmente eu pergunto para os pais, mas como que era na sua adolescência? Porque muitas vezes a gente se esquece de coisas que a gente passou e passa até hoje, muitas vezes, né? Mas às vezes a gente tem uma dinâmica tão dolorosa quanto as coisas que a gente, os traumas que a gente vive, né? Mas que é minimizar o problema do outro, que é dizer para o outro assim, olha, eu não valorizo isso que você está passando, porque, olha, eu tenho ferramentas mais eficazes para lidar com isso, né? Então você não. Então, assim, é muito complicado quando a gente fica o tempo todo minimizando o problema do outro. Isso não é simples. Músicas falam. Eu acho que se a gente não passasse por essas coisas, não teriam músicas tão bonitas, né? Mas roupa nova já diria. Por que que os corações não são iguais? Seria tão mais fácil, né? Mas eu acho que a gente tem um pouco dessa dinâmica cruel de ficar minimizando o que o outro passa. é, exatamente. Eu acho que é muito essa questão, assim, de ter vezes de. Tem também pacientes que falam, ah, não nem falei com a minha mãe, nem falei com ninguém, porque bobagem, né? Uhum, E assim, nenhuma dor é bobagem, nenhuma dor é para ser inválida, porque é dor, momento.
pode ter uma dimensão muito grande, né? Muito grande. Inclusive, quando as pessoas falam da depressão, de doenças assim, é uma dor muito grande, né? Uhum, Ainda mais quando você teve casos de pessoas que, enfim, na hora do término, a pessoa falou: Eu não sinto mais atração em você. uhum, Imagina a dor que a outra pessoa não sentiu, porque tinha sentimento ali. uhum. Imagina o quanto o outro foi disponível para aquela relação e trabalhou Imagina para aquela quanto a relação. outra pessoa não se doou, não amou, e se tá naquela sessão falando Uhum. aquele caso, chorando, é porque doeu demais. É Pois porque é. aquela ferida tava ali sangrando. Uhum, Entende? E aí tem muitas pessoas que falam, eu não vou aguentar essa dor, vou me tacar do uhum, prédio. Porque não tem um remédio, não é que nem uma dor de cabeça que você vai tomar um remédio e vai passar. Com o tempo você vai passando, você vai ressignificando, você vai pegando aquele seu coração machucado, você vai dando no seu trabalho, você vai dando nos seus estudos, na sua família, nos seus amigos, você vai distribuindo aquele coração ali para as pessoas à sua volta, né? E você vai aprendendo. Isso aqui me cabe, uhum. Pessoal, né? eu costumo falar assim que a linha tênue, né, entre o meu problema e o problema do outro, ela é muito embaçada, assim, quando eu estou numa posição confortável e eu não vejo se o outro está numa posição vulnerável. Eu acho que o outro deve estar na mesma posição confortável que a minha, e isso é muito confuso, né? Então, por exemplo, é muito fácil para Adriana, que não tem filhos, por exemplo, né? Falar para uma mulher que está esgotada, tá cansada, né? Fala assim, imagina, não, é só administrar bem a sua tarefa, as suas tarefas, administra bem o seu tempo e tá tudo bem, saudável e tal. Mas eu estou num ambiente controlável, com poucas variáveis, ou seja, eu não tenho filhos, estou na minha casa, trabalho da minha casa, enfim. E de repente eu estou falando com outra mulher e tem muitas outras variáveis. Ela está numa situação mais vulnerável que a minha, e eu fico olhando aquilo a partir só da minha perspectiva, né? Exatamente. Aí a gente não. É aquilo da empatia, de Uhum, você assim, não sentir a dor do outro, mas de você entender que aquilo ali está causando sofrimento, mesmo sem você nunca ter passado por aquele sofrimento, né? E dói, machuca, né? Como se fosse uma questão física mesmo, né? Então, assim, eu vejo. Muitas pacientes tão bonitas, né? E até e homens também. E a pessoa não quer voltar no relacionamento, né? E aí vem a dor de encontrar em alguma festa, encontrar em algum local e tá com outra pessoa. E aí começa a falar: será que tá namorando essa pessoa? Será que não tá? Vi de mão dada. E sofrer por antecipação, e sofrer com medo de encontrar com essa pessoa. E vira uma questão que e eu tenho muita empatia, porque eu tenho muito lugar de fala nesse quesito, porque eu já passei muito por isso. E o pior de tudo é quando a pessoa ela fala muitas coisas pra você e parece que do dia pra noite não é nada. É que nem um casal que eu conheço, que eles tiveram uma noite incrível, uhum, foram andar de pedalinho, fizeram isso, tiveram um dia, uma noite, não, um dia incrível. Fizeram cookie de noite em casa. Quando ela chegou em casa, ela mandou uma mensagem terminando com ele. uau. Tenta entender o que aconteceu na cabeça dele. Para ela foi uma despedida, foi tipo, vou dar um dia legal e vai ser uma despedida, mas ele não fazia ideia. Então Uhum, imagina que não passou na cabeça dele de ter passado por um dia incrível com a pessoa que ele gosta, com a pessoa que ele ama, e depois chegar à noite ela mandar uma mensagem terminando sem dar uma explicação, e eles nunca mais se falarem nem se encontrarem na vida. uhum. Como que é complexo isso? Pois é. Pessoal, estrelinha aqui, asterisco pra gente, tá? Então, se a gente quiser desenvolver habilidades para lidar com relacionamentos, terapia é o lugar. Então, eu falo muito isso para as pessoas, né? Quando eu atendo casais, a gente alinha expectativas e a gente fala assim: olha, a ideia
não é garantir um felizes para sempre. A ideia é garantir que vocês conversem civilizadamente para qualquer escolha que vocês fizerem, né? Que vocês trabalhem dentro do respeito, dentro daquilo que vai ser saudável para ambos, mas em nenhum momento a gente garante o felizes para sempre. Tá? Então, assim, quando a gente traz para terapia, mesmo que seja a hipótese de que o relacionamento não tá bom, aqui a gente já aprende a conversar. Tem até uma outra adolescente que eu atendi, que ela falou assim, olha, eu tô muito chateada com o que meu namorado fez, eu queria terminar com ele, mas eu não sei como. E foram duas sessões trabalhando, ensaiando, percebendo, pensando. E aí a gente fazia o teatrinho, e aí uma fala daqui, a outra fala dali e tal. Tudo bem? Tudo bem. Pronta para conversar? Pronta para conversar. E E aí é você. difícil, né? Não para e- outra parte disso. Isso. Muitas pessoas também postergam isso e vão terminando na cabeça durante o tempo, passam pelo luto durante o tempo na cabeça, até conseguir de fato terminar, E o né? outro tá ali, né? Sem saber o que está acontecendo. Mil maravilhas, com certeza essa pessoa que eu comentei, ela já devia ter terminado com ele na cabeça dela há muito tempo, fez um dia bacana e encerrou. Mas para ele foi uma coisa muito pega desprevenida, porque não é aquela coisa, estávamos em crise, estávamos brigando, não, né? Então, assim, inclusive até uma família minha, ela é casada, e aí, simplesmente tiveram uma noite ali de amor, ótimo e tal. Tinha acabado de voltar de viagem, e ele falou: não aguento mais olhar na sua cara. Peguei minhas coisas, pegou as coisinhas dele, foi embora e tava com uma outra. Então, assim, como é que fica a outra pessoa, né? Pois é, pessoal, só faço um apelo aqui, saibam conversar, né? Para Às vezes a gente qualquer. não sabe o que está acontecendo muito com os nossos sentimentos, mas tenham cuidado também com o que vocês vão falar para outra pessoa. Tenham Uhum, cuidado como vocês vão se comportar com a outra pessoa, porque ela está nutrindo ali esperanças, ela está nutrindo expectativas. uhum. Assim, eu acho que a gente é responsável pela nossa fala. Claro que a gente não tem controle do que a outra pessoa vai pensar a partir daquilo que a gente fala, mas a gente tem a responsabilidade social também, né? A gente tem uma responsabilidade com a nossa fala, mas também a gente sabe que tem outra pessoa ali que ela é nossa parceira social, está convivendo comigo. Eu preciso garantir a saúde dela também de alguma forma, né? Não tenho controle sobre isso, repito aqui. Mas eu sei que essa paciente ela chegou na sessão seguinte que ela tinha combinado de conversar com ele. Eu falei assim, e aí, como é que foi? Ela falou assim, tá tudo bem, nós somos amigos, né? Terminou? Sim. Ela falou assim, foi até engraçado que ela virou e falou assim, eu cheguei lá e pensei, vou fazer tudo que a Adriana faria. Mal sabe ela que a Adriana, pessoa física, talvez a gente, né? Ixi, talvez eu ficasse bem chateada. Mas ela foi ali super sensata, equilibrada, organizada. E aí ela falou assim: "Tá tudo certo, nós conversamos, ele chorou, eu fiquei meio mal também, mas agora nós somos amigos, ou seja, saúde para todo mundo, tá todo mundo bem, né? Então, assim, pessoal, mais um É pontinho aqui difícil pra também gente. o outro lado, né? A gente fala muito da pessoa que tá passando pela situação, mas também o outro lado também, às vezes, de querer. Eu já me peguei muito nessa situação, de ver a pessoa falar, cara, a pessoa é perfeita pra mim, e não me apaixonar. E de Uhum, ficar com o coração dolorido, porque a pessoa estava sofrendo, eu sabia que a pessoa estava sofrendo, porque eu já sofri assim também, e eu não correspondia. uhum, E assim, também tem um outro lado que sofre. uhum. Claro que o outro lado eu acredito que sofre bem mais. Porque o outro lado ele vai tentar não pensar muito no assunto para não sofrer, né? Mas o outro lado tá apaixonado, então tá com aquele cérebro ali, que nem uma máquina, e não tem remédio. Investindo.
né? A gente está depositando energia para que aquilo dê certo. Energia, E aí imagina esperança. que você correu uma maratona, correu, tá ali, né? Querendo chegar em primeiro lugar na vida daquela pessoa, no coração daquela pessoa, e de repente ainda você fala, nossa, que frustração, tanto cansaço, não ganhei nenhuma medalha por isso, né? Então, assim, a E gente. a quantidade de pessoas também que eu tô vendo que terminam um relacionamento e tem uma esperança que a pessoa vai voltar. Depois de 6 meses, depois de 8 meses, tem uma esperança que a pessoa vai voltar. Uhum. Ainda Isso. tem, E isso ainda tem. a gente discute muito isso em terapia quando a gente fala de expectativa, quando a gente fala de onde eu deposito a minha atenção, a minha energia, qual foi o significado que eu dei para aquele relacionamento, como eu estou me percebendo, né, nesse rompimento, essa esperança, né, é de um luto não simbólico, ou seja, o luto é de um luto simbólico, aliás, né? O luto de Eu fato é acho muito aquele que saiu da frente, a pessoa morreu, eu tenho certeza que ela morreu, enfim, e saiu da frente, não tem nada que eu possa fazer isso. Mas aquela esperança mínima de que eu possa controlar alguma exato. coisa, né? Exatamente. A falta de controle é o que causa mais desespero. É a falta de controle, de a pessoa não quer me ver, a pessoa me bloqueou, a pessoa não quer olhar para minha cara. Eu não tenho controle de quem ela vai ficar, se ela vai se apaixonar, se ela tá namorando uma pessoa, como tá. Eu não tenho o menor controle de nada, né? E aí você tenta resgatar aquela paixão, você tenta resgatar aquilo que não tem mais como ser resgatado. Pois é, pessoal, o único controle que a gente tem é sobre o que a gente vai fazer com as nossas emoções. É sobre E às vezes, como. né, Adri? E às vezes nem E às isso. vezes nem isso, tem a impulsividade, às vezes o sistema, a chavinha aqui, o controle inibitório não deixa a gente pensar com clareza, né? Ele dá uma travada ali, e às vezes nem sobre isso a gente tem controle, né? Então, Carolzinha, amei o nosso papo de hoje, amei, eu Também acho que, amei nosso papo. que foi uma situação muito específica e que floreou para vários outros temas super importantes, né? Com certeza vai ajudar muitas pessoas e muitas pessoas vão se identificar com isso, eu não tenho dúvidas, Uhum. né? E também vai iluminar a cabeça de muitas pessoas. Espero que as pessoas tenham mais empatia também com a dor do outro, né? E não banalizem a dor de ninguém. Exato, fica aqui a nossa mensagem então. Meu bem, um bom descanso Para e você a gente também, volta no Dri. próximo. Um beijo. Volta na próxima. Beijo.